Então, mais uma vez, é uma alegria estar com vocês aqui de novo e poder agora olhar para a Palavra de Deus e começarmos uma série que vai ser uma série certamente bem desafiadora para nós. Mas antes a gente vai orar e aí a gente vai começar esse nosso tempo. Obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra que foi lida e pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, nos dando entendimento pleno da Tua Palavra por meio do Teu Espírito. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti e leva, Pai, o nosso coração a uma fidelidade restrita à cruz do Senhor Jesus Cristo e não a bandeiras, a políticos e a projetos de poder humano. Que a nossa fidelidade seja última a Ti. E usa esses domingos de reflexão acerca desse tema, para que o nosso coração seja trabalhado e confrontado nessa área. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos começando uma nova série aqui na Igreja Batista Urbana, como você sabe, ela chama Ideolatria, o marketing de anticristos. E durante esse mês, a gente gostaria de incentivar você não somente a ouvir cada sermão que nós vamos pregar aqui, nós vamos trazer cada domingo durante todo esse mês de setembro, falar sobre esse tema. A gente quer recomendar uma leitura para você, para que você possa aprofundar os temas que você vai ouvir aqui. E esse livro é o Política Segundo a Bíblia, de Wayne Grudem, tá? É um livro muito bom que vai introduzir. Ele é um livro introdutório do tema. Tá? Ele é um livro fininho, tá vendo? Até corintiano consegue ler. Tá? Então, o pessoal não gostou muito, né? Então, se você tiver interesse em aprofundar os temas que nós vamos trabalhar aqui, cada domingo, eu recomendo que esse mês você tire para ler esse livro aqui. Então, terminando o culto, passa aqui no nosso Espaço Connect, você tem aqui a nossa livraria, aqui, nossa mini livraria, todos os títulos que estão ali são os livros sobre política, de uma ótica cristã, então você pode passar lá, fazer a farra literária e comprar os livros, e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tá joia, durante esse mês. Tá legal? Ideolatria, o marketing de anticristos. Tema tenso, né? Essa semana as nossas redes sociais elas foram inundadas por comentários positivos, outros até um tanto negativos. E deixe-me fazer alguns esclarecimentos introdutórios. Por que falar de política na igreja? Porque há quem diga que política e religião não se misturam. Há quem diga que religião, a igreja não tem que falar nada de política, e política não tem que falar nada do que acontece na igreja, e a gente não pode pensar isso, e esse negócio de falar sobre política na igreja está errado. Tá? Vim aqui já dizer para você, nós não compactuamos com essa ideia aqui na Urbana. Tá? Nós não compactuamos com isso. Há quem diga que não há nada mais político do que dizer que religião e política não se discute. Mas deixe-me dar as razões por que nós vamos falar sobre política aqui na Urbana durante esse mês. A primeira razão é porque nós cremos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E cremos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é aplicável e ele fala, e ele tem uma proposta para todas as áreas da vida humana. Todas as áreas da vida humana. O Evangelho é o modelo de Deus e é o pensamento de Deus acerca de tudo que diz respeito à vida do crente, inclusive a área política. No Evangelho a gente encontra respostas sobre como pensar sobre dinheiro, como a gente já falou aqui na nossa série sobre finanças. A gente encontra no Evangelho respostas sobre como lidar com a nossa carreira profissional. A gente encontra no Evangelho respostas sobre como lidar com os nossos casamentos e família, como nós fizemos no mês passado. E no Evangelho também nós encontramos respostas para como nós vamos lidar com a realidade do Estado, com a política, com o momento de eleição e etc. Então,
A primeira razão pela qual nós decidimos falar sobre política, muito embora seja um tema complexo, difícil, que mexe com muitas sensibilidades, é porque nós cremos no Evangelho e porque nós não vamos cortar o Evangelho conforme as nossas conveniências. Você acha que eu ia querer estar aqui me desgastando por livre vontade e falar sobre um tema difícil? Era muito mais fácil eu abrir aqui no Salmo 51 e falar da graça de Deus e você ia embora no domingo falando, esse pastor é sensacional. Mas porque eu não tenho liberdade de escolher os temas do Evangelho, me compete falar de todo o Evangelho para você, eu estou aqui, então, para falar sobre política, porque o Evangelho ele é a proposta de Deus para todas as áreas da nossa vida. Segunda razão pela qual a gente precisa falar sobre política é porque pesa aqui no caso, sobre mim e sobre os presbíteros dessa igreja, uma responsabilidade de educar você a toda a instrução divina, todo o conselho de Deus, como vai dizer o apóstolo Paulo. E se pesa sobre mim a responsabilidade de se instruir a você acerca de todo o conselho de Deus, pesa também então sobre mim a responsabilidade de instruir você sobre o que o Evangelho diz sobre política. Acredite, eu queria estar falando sobre outras coisas, mas como eu preciso ser zeloso da vocação e do chamado que recebi, eu preciso falar sobre isso com você. Agora, deixe-me levantar alguns elementos aqui importantes. Primeiro, qual que é o propósito dessa série? O propósito dessa série é ajudar você a adquirir subsídios bíblicos e teológicos para que você consiga fazer uma análise do momento que nós estamos vivendo no nosso país. Esse é o propósito desta série. Nós vamos expor você a palavra de Deus. São 5 sermões expositivos essa série, que inclusive está faltando bem pouquinho para eu terminar de escrevê-los. São 5 exposições bíblicas. De novo eu vou repetir, 5 exposições bíblicas. Eu não vou entrar nesta série em temas sobre detalhe do partido A, partido B, partido C, partido D, seja ele qual for. Meu compromisso é com o Evangelho, meu compromisso é expor para você o que a palavra de Deus diga, quer você seja coxinha, quer você seja mortadela, quer você seja azul, quer você seja vermelho. O que eu sei é que tanto você, coxinha, quanto você seja mortadela, você será confrontado, porque o Evangelho ele está acima de qualquer ideologia política. E ele confronta tanto o vermelho, ele confronta o azul, ele confronta o coxinha, ele confronta o mortadela. Então vai todo mundo sair daqui bem incomodado, e eu espero que você saia daqui bem incomodado. Segundo, você não vai ouvir de mim uma sugestão de voto. Repito, você não vai ouvir de mim uma sugestão de voto. O único ser humano desta terra que pode dizer, eu tenho certeza em quem o Isaac vai votar é minha esposa. E eu garanto para você, ela não vai te falar. E deixa eu dizer para você por que eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão porque, primeiro, eu tenho um propósito didático com isso. Porque eu profundamente acredito que se você precisa ouvir de mim em quem você tem que votar, com quem você tem que casar, com quem a carreira que você tem que seguir, ou qualquer outro modelo da sua vida, você precisa vir perguntar para mim, já vou começar ofendendo, você é um imaturo na fé. Porque o cristianismo não é uma proposta de infantilização, o cristianismo evangélico, baseado no evangelho do Senhor Jesus Cristo, é uma proposta de fortalecimento, de formação. Ou seja, creio piamente que um cristão formado, fiel à palavra de Deus, que leva a sério sua vida com Deus, ele tem condições plenas de avaliar um cenário político e tomar uma decisão diante de Deus, com a sua consciência diante de Deus.
Ele não precisa vir perguntar, pastor, em quem que você vai votar? Então eu quero já dizer, você não vai ouvir aqui uma sugestão de voto. Então, se você veio, nós temos vários visitantes aqui, eu quero ser simpático com você e dizer que a sua presença nos honra, mas se você veio aqui para ouvir um pastor dizer em quem você vai ter que votar, aqui não é o lugar. Segunda razão pela qual eu não vou dizer o meu voto para ninguém, é porque eu abomino o voto de cabresto. Abomino. Enquanto eu for pastor dessa igreja, isso não vai acontecer. Políticos não vão subir nesse púlpito. Não vamos orar por político nenhum. Não vamos trazer aqui na frente e falar, aqui irmãos, vejam bem, olha só, temos um irmão nosso aqui que está agora no pleito eleitoral, vamos orar para que Deus o abençoe. Isso não vai acontecer. O único jeito disso acontecer na Igreja Batista Urbana é os membros dessa igreja chamarem uma assembleia e falarem, vamos demitir o pastor. Porque enquanto o Senhor me colocar como guardião da sã doutrina nesta igreja, isso não vai acontecer. Então, esses 5 sermões, fui eu que escrevi. Esses 5 sermões, eles são sermões que visam ajudar você a crescer, a conseguir adquirir teologia, subsídios teológicos, adquirir conhecimento bíblico para que você, diante de Deus, consiga analisar o cenário que está diante de você e tomar uma decisão consciente, levando a sua consciência, submetendo a sua consciência a Cristo e a ninguém mais. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém mais. Portanto, tendo dito essas coisas, tem uma última coisa que eu quero dizer. Esses 5 sermões eu tomei todo o cuidado do mundo para respeitar as sensibilidades ideológicas partidárias, que nós temos várias aqui na nossa igreja. E honestamente eu gosto disso. Eu gosto que nós temos o pessoal aí que é mais coxinha. Eu gosto que nós temos o pessoal mais mortadela na igreja, porque igreja de Cristo é o corpo dos remidos e a igreja para todos. É a igreja do branco, do preto, do pobre, do rico, do mortadela, do coxinha, do que vota no X, no Y, tem o que vota no Z, tem do laranja, tem do azul, tem do amarelo, tem do verde, tem do vermelho. Está todo mundo lá. E tem que ser a igreja de Cristo, e tem que saber se amar, tem que saber se respeitar, tem que saber conviver. Então eu escrevi esses 5 sermões, como eu disse para você, sem nenhum apego ideológico partidário. Como eu disse já, o coxinha vai ser repreendido, o mortadela vai ser repreendido, o centrão vai ser repreendido, o que acha que foi golpe vai ser repreendido, o que não acha que foi golpe também vai ser repreendido. Vai todo mundo ser repreendido porque o Evangelho fala para todo mundo. Não tem ninguém acima do Evangelho. Então, aperte os cintos, porque teremos uma jornada extremamente desafiadora. Mas eu tenho certeza que é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente possa crescer, amadurecer como cristãos e como cidadãos brasileiros. O tema que eu coloquei para nós hoje é esse: propaganda política. Há 2 semanas, na verdade semana passada, começou o horário eleitoral gratuito, que só diz gratuito no nome, porque você paga por ele, eu e você pagamos por ele. O horário eleitoral gratuito. E todos os dias, em alguns horários da TV, pessoas estão aparecendo na sua casa, estão entrando no seu recinto de maior intimidade e estão querendo convencer você de votar neles. Eu acho que isso tem tudo a ver com o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de um período de transição. Um período de transição importante na vida da nação de Israel. E deixe-me tentar resumir para você o que está acontecendo aqui. O povo saiu do Egito depois de 400 anos de escravidão.
Deus levantou Moisés, você conhece a história, 10 pragas, o mar abriu, o Moisés virou um grande popstar, aquela coisa toda que você conhece, um homem usado por Deus, a coisa linda, saíram. Com a saída foram espiar a terra, deram uma espiada na terra, e descobriram que, na verdade, eles iam ter que conquistar, não confiaram em Deus, não creram no Deus que tinha tirado eles com mão forte lá do Egito, ia colocar eles lá na terra prometida, então eles não creram em Deus por causa da incredulidade dele, Deus deu um exíliozinho, um rolê de 40 anos no deserto, ali no Oriente Médio Antigo, como castigo pela sua falta de fé. A primeira geração inteira morreu no deserto. A segunda geração surge. E liderados por Josué, eles entram na terra prometida, você conhece a história, eles conquistam Jericó, conquistam as cidades, é um período de conquista. Josué é um grande guerreiro, um general, um cara que entende de estratégia de guerra, é muito interessante, porque os israelitas estão aprendendo a usar espada, lindo. O pessoal que gosta do livro de Josué, lê e fala, é só vitória esse livro, glória a Deus, né? Só que o Josué, ele cometeu um erro crasso como líder. Ele não deixou sucessores. E sucesso sem sucessores bem-sucedidos é fracasso, já disse John Stott. E por causa da falta de uma continuação de liderança, a nação entrou num período, talvez no período mais difícil e mais complicado de toda a história de Israel, que é o chamado período dos juízes. 400 anos em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. 400 anos em que cada um vivia do jeito que queria, meu corpo, minhas regras, eu que digo como funcionam as coisas, eu que acho relativismo moral, relativismo espiritual, relativismo absoluto, eu que mando na minha vida, eu que mando no meu nariz, e a nação foi para o brejo. Literalmente, em todos os sentidos. Políticos, sociais, religiosos, espirituais, enfim, tudo foi para o brejo. Aí Deus levanta esse indivíduo chamado Samuel, que foi o último dos juízes, que também era profeta em Israel. E diferente dos demais juízes que tinham vindo antes dele, Samuel conseguiu uma proeminência nacional. Ele conseguiu ser um juiz que não tinha só uma proeminência ali tribal. Ele era alguém que tinha acesso a toda a nação. Ele se tornou uma liderança nacional. Só que ele ficou velho. E quando ele ficou velho, ele decidiu entregar a sua liderança para os seus filhos. Só que filho de peixe não é peixinho na vida cristã. O filho do crente não é crentinho. E aí, o Joel e o Abias, filhos de Samuel, começaram a governar a nação. Estamos falando de política, gente. Começaram a gerir. O velho passou o governo e falou, governa aí, filhos. Só que o texto diz que eles eram corruptos. Coisa que você conhece bem, né? Coisa que você conhece bem. Eles eram corruptos. Olha só o que diz o versículo 2. Versículo 3, desculpa. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno. Sabe o negócio do mensalão? É isso. Suborno. Dólar na cueca e tudo mais. Coisa que a gente está acostumado a ver. E pervertiam a justiça. Sabe a perversão da justiça, a lei que não vale de nada no país? Você conhece bem, eu sei que você conhece bem. O Samuel capítulo 1, versículo 3, do capítulo 8, versículo 3, está narrando o Brasil para a gente. Uma nação liderada por homens corruptos. Uma nação entregue à corrupção. Os cabeças da nação são corruptos e entregues à corrupção. Qual é a novidade agora? Conta a nova. Não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que era se tornará a fazer, diz o Salomão.
Aqui entra o primeiro grande problema, ou a primeira grande propaganda. A propaganda política dos líderes de Israel. Os líderes de Israel então subiram até Berseba. E então chegaram lá diante do Samuel e quiseram fazer uma propaganda política. E qual que é a propaganda política, ponto 1 deste sermão? Corrupção será redimida por meios políticos. O que esses líderes que chegaram para Israel e chegaram para Samuel e falaram: Samuel, agora queremos um novo governo. Agora queremos um rei. Agora queremos mudar a página. Queremos um novo Israel. Queremos um novo Brasil. Queremos um novo momento da nossa história. Você conhece essa conversa? São esses indivíduos que chegaram para o Samuel e falaram: Samuel, nos dá uma nova história. Sabe qual é o problema dessa propaganda política desses líderes? É que ela é mentirosa, porque corrupção não é um problema de Brasília. Corrupção é um problema do coração daquele que está em Brasília. Corrupção é um problema espiritual. E partidos políticos não vão redimir corrupção humana. Governantes humanos não vão redimir corrupção humana. Os governos humanos, eles podem até ajudar. Podem estabelecer leis que evitam esse tipo de coisa. Mas a redenção da corrupção humana não está num modelo político. A redenção de um corrupto não é um novo governo, não é um novo projeto de governo, não é votar no A, B ou C. A corrupção humana, ela é redimida por Cristo. Ah, pastor, mas só que existem os chamados pecados estruturais. Eu vou explicar para você o que são os chamados pecados estruturais. Os pecados estruturais, a teologia chama de pecados estruturais aquelas estruturas pecaminosas que são produzidas por indivíduos corruptos para destruir uma nação e oprimir um povo. Estruturas de governo, instituições que são estabelecidas para oprimir, para roubar, para matar, para botar o velhinho lá na fila do SUS, para morrer lá na fila do SUS. Isso é pecado estrutural. Existe pecado estrutural. O pecado não é só de natureza individual. O pecado ele se manifesta também de maneira estrutural. O pecado humano, a corrupção humana, ela também se mostra e é amplificada nessas estruturas malditas que matam, que roubam das pessoas, que levam as pessoas à miséria. Pecados estruturais existem. E pecados estruturais, meus irmãos, eles não vão ser redimidos por um partido político. Pecados estruturais, eles não vão ser redimidos por um novo governo. Pecados estruturais, corrupção estrutural não vai ser redimida, porque pecados estruturais, eles são nada mais, nada menos do que a amplificação e a exposição de corações de homens corruptos. Estruturas pecaminosas, estruturas de pecado, elas nada mais são do que plataformas que são usadas por homens corruptos para manifestar essa corrupção, essa volúpia de roubo, de suborno, de coisas antiéticas e que estão fora do padrão de Deus. Um bom governo pode ajudar a amenizar isso. Um bom governo pode estabelecer leis que evitem isso. Um bom governo pode fazer alguma coisa, mas sempre será paliativo. E os nossos amigos aqui, líderes de Israel, os anciãos de Israel, eles estão convencidos dessa propaganda política de que, olha, mude o governo, vota agora nesse, estabelece um rei, e a corrupção vai acabar na nossa nação. Propaganda política enganosa. E meu irmão e minha irmã, eu vim aqui dizer para você, todos os dias, daqui até o primeiro final de semana de outubro, nós vamos ouvir gente dizendo: eu vou dar fim na corrupção. Eu serei
aquele que vai resolver os nossos problemas. Eu sou o ficha limpa. Eu sou o cara que tem, eu sou esse. Vem na minha que é sucesso. Ele pode ser ficha limpa. Mas corações corruptos não são redimidos por um projeto de governo. Corações corruptos são redimidos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Estruturas pecaminosas de pecado, estruturas que oprimem pessoas, modelos societários que matam, elas não são redimidas por um governante, por mais habilidoso que ele seja. Elas são redimidas pela proclamação do Evangelho, mediante a conversão das pessoas que estão gerindo isso, sendo transformadas. E de novo, eu não estou propondo um país, um Brasil evangélico, um presidente evangélico. Deus nos livre de um presidente evangélico. A gente vai falar sobre isso no domingo que vem. Se a gente tem que votar em evangélico. Já vou dizendo, ser evangélico não quer dizer ser bom político, nem ser íntegro. O que redime estruturas pecaminosas, o que redime um coração pecaminoso, não é um modelo político, é o Senhor Jesus Cristo. Esses anciãos que subiram a Samuel falando, nos dá um novo governo, querendo remediar o problema da corrupção, estão querendo remediar o problema da corrupção pelo meio errado. Agora o texto continua. E o texto, ele diz para nós que essa propaganda política também ela é uma maquiagem. Esses caras aqui, dos líderes de Israel, eles foram contratar os melhores marqueteiros, viu? Porque a proposta dos caras é bem articulada. Eles têm os marqueteiros políticos de ponta. Acredite em mim. E aí eles chegaram. Versículo 4 diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em seus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Aí olha só o que diz o versículo 6. Ele diz assim: quando porém disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor. E o Senhor respondeu: atenda, dá o rei que eles querem. Porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Muitas vezes, e eu vou dizer, muitas vezes, engajamento político é disfarce para esfriamento e apostasia espiritual. Eu estou acostumado a ver universitários que chegam para mim, batem na minha porta, falam: pastor, eu sou da instituição tal, eu sou da organização XYZ, e a gente está engajado aí e tal, não sei o quê, barará. Sabe qual a primeira pergunta que eu faço para esse universitário? Eu falo: quando foi a última vez que você fez a sua devocional? Eu quebro o universitário no meio. Ele pode ser coxinha, pode ser mortadela, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu falo: quando foi a última vez que você orou ao teu Senhor e você dobrou os teus joelhos e chorou pela tua nação? O que eu estou querendo dizer para vocês é que esses indivíduos, eles estão maquiando o seu desprezo por Deus com essa retórica de que não, vamos resolver o país, nos dê um novo governo, Samuel, estamos preocupados com a nação. Aí vem Deus que vê além do discurso e da propaganda política, ele vem e fala assim: cara, dá mesmo. E deixa eu te falar, eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a mim. Acredite. Sim, existem muitos cristãos sérios que levam Deus muito, muito a sério e que estão engajados na política. E glória a Deus por esses indivíduos, que são poucos, muitos poucos, mas são poucos. Mas de maneira geral,
um zelo político, um zelo partidário, um zelo de voto, um zelo ideológico, um zelo disso e daquilo. Nada mais é do que maquiagem para um coração frio, distante, que não mais reconhece o seu Deus. Quanto mais envolvido, meu amigo, eu olho para o negócio e falo, eu sou jovem, gente, mas o que eu tenho de vida, eu tenho de igreja evangélica. Eu nasci praticamente no púlpito, sou filho de pastor, rato de igreja. O que eu já vi de crente desse tipo, você não tem ideia. Quem são os engajados? Os engajados, está na moda do engajamento social, engajamento da justiça social, engajamento disso, engajamento daquilo. Os engajados. São engajados com tudo, menos com a sua vida com Deus. Engajados com o pobre, engajados com o faminto, engajados com a justiça social, engajados com a economia, engajados com a ecologia, engajamento de todo tipo. Aí você vai ver se tem alguma coisa de fé, de crente mesmo para valer. Não tem nada. É um crentezinho meia boca. É um universitáriozinho que arrota, que fala sobre justiça social, mas não passa de um moleque viciado em pornografia. É uma adolescente crente que vem falar com o pastor, pastor, na igreja a gente tem que se envolver com isso e tem cartão de fidelidade no motel. Então não me venha falar de engajamento social, se você não é um crente engajado. Não me venha falar de ser um crente envolvido com a política, se você não é alguém relevante no reino de Deus. Não me venha falar, não me venha. Porque esse tipo de coisa, ela é maquiagem. O povo de Israel está dizendo, nós estamos preocupados, dê-nos um rei. Não, vocês não estão preocupados nem com o rei, nem com a corrupção. Vocês simplesmente estão maquiando o coração frio, distante de Deus que vocês têm. Agora, deixe-me fazer um adendo aqui e dizer. O movimento desses indivíduos, dessa propaganda política desses indivíduos para Samuel, ele é um movimento interessante, como eu disse para você, muito bem articulado, porque além de maquiar essa esterilidade espiritual, além de maquiar esse esfriamento e esse relacionamento inexistente com Deus, ele é um recurso e um movimento que aparenta piedade. E deixa eu explicar para você o que está acontecendo. A lei, se você voltar em Deuteronômio, no capítulo 17, você vai descobrir que a lei já tinha previsto que o povo um dia ia pedir um rei. A lei de Deus, Moisés, lá anos atrás, já tinha cantado a bola que um dia a nação ia ser governada por reis. Deu para entender? Moisés já tinha cantado a bola que Deus iria levantar um rei. Moisés já tinha dito que Deus vai usar rei, porque Deus usa o rei, Deus usa o presidente, Deus usa o deputado, Deus usa o senador, Deus usa. A autoridade é ministro de Deus, diz Romanos capítulo 13, a gente vai ter um sermão inteiro só em Romanos 13. Agora, vem comigo agora a ideia. O Samuel sabe disso também. Aí vem um grupo, chega para Samuel e fala, Samuel, a nossa agenda é a agenda de Deuteronômio. A nossa agenda é a agenda de querer fazer com que aquilo que é o plano de Deus se realize. Porque Deus já tinha dito que Ele usaria um rei. Deus já tinha dito lá em Deuteronômio que quando vocês forem ter um rei, esse rei não pode ter muitos cavalos, ele não pode acumular muita riqueza, ele não pode ter muitas mulheres, ele tem que ser um homem segundo o meu coração. No dia em que vocês forem levantar um rei, esse rei tem que ter uma lei, uma Bíblia para ele.
É isso tudo que diz o Deuteronômio sobre o rei. Aí o indivíduo chega para Moisés, para Samuel e fala: Samuel, o nosso negócio, a nossa coisa, o nosso movimento, estamos engajados, Samuel, em fazer o plano de Deus, estabelecer o reino de Deus na terra. Conhece esses crentes hoje em dia aí? Estamos engajados. Qual que é o seu engajamento? O engajamento é com o reino de Deus. Isso é maquiagem. Usando a escritura, usando a tradição, usando o discurso evangélico, usando as coisas, nada mais, nada menos, para maquiar uma idolatria política, para maquiar um afastamento de Deus, para maquiar um coração distante de Deus. E aí então o texto continua e ele diz assim, Deus fala, dá o rei que eles querem. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, Samuel. Alerta eles sobre onde eles estão querendo chegar. Alerte-os solenemente. Tá? Alerte-os solenemente, versículo 9. E diga-lhes quais os direitos reivindicará o rei que os governará. Aqui chegamos na chamada idolatria. A idolatria, eu quero definir para você como a fé na política humana. E, de novo, política é importante. Tem um papel na sociedade sensacional. Política é importante para uma democracia, para um país. Política é importante para um modelo republicano como esse que nós vivemos. Política é importante. Tá? Vamos falar sobre isso também nessa série. E o problema aqui não é a política. O problema aqui não é a política. O problema aqui é indivíduos que estão cegos pela sua agenda política, pela sua ideologia, pelo seu voto, pelo seu candidato. Eles estão cegos e eles não conseguem perceber que esta idolatria política, essa idolatria do meu céu na terra, conduz ele à escravidão. E aí vem Samuel e diz, eu vou dizer para vocês o que significa essa escravidão, essa idolatria de vocês. E aí vem a segunda proposta, propaganda política do texto. A primeira, dos líderes de Israel. A segunda, de Samuel. A primeira, errada. A primeira, mentirosa. A primeira, medíocre. A segunda, verdadeira. Aí vem Samuel e responde essa propaganda política com uma outra propaganda política e vai dizer, se é isso que vocês querem, eu vou dizer o que significa o que vocês querem. E vou falar um monte de coisa que vocês não estão a fim de ouvir. A primeira coisa que ele diz, essa idolatria política de vocês, esse rei que vocês tanto querem, essa maquiagem que vocês estão inventando, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, vai consumir os relacionamentos de vocês. Versículo 11 diz assim, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os seus filhos. Versículo 14. Desculpa, versículo 13. Tomará as suas filhas. Ah, pastor, o meu candidato não tomou o meu filho nem a minha filha. Será que não? Você já perdeu algum relacionamento por causa de política? Então ele está tomando de você. Porque a idolatria política rompe relacionamentos. A idolatria política quebra. E você já viu a rede social como é que está hoje? Você já viu as redes sociais como elas estão hoje? Está uma brigaiada lascada. É pai brigando com filho, filho brigando com pai. Ele vai tomar o filho de vocês. Ele vai tomar a filha de vocês. Ele vai escravizar vocês. Porque a idolatria política vai romper, vai fazer com que você não consiga se relacionar com ninguém. E você já percebeu? Já viu os militantes, e de novo, tanto de um lado quanto do outro,
Você já percebeu como militante de uma coisa, de um determinado partido ou de uma determinada ideologia, ele só consegue se relacionar com gente que concorda com ele? Você já percebeu? Você já fez uma crítica ao candidato de um determinado militante? Deu para entender do que eu estou falando? Essa bola já tinha sido cantada, gente. Samuel está dizendo, olha, ele vai romper os seus relacionamentos. Ele vai pegar o teu filho que você ama e ele vai levar embora. Ai, mas pastor, presidente nenhum vai pegar os meus filhos. Ah, não? Se você é coxinha e o teu filho é mortadela, vocês não conversam em casa. Já tomou, faz tempo. E vice-versa. Ideologias políticas, quando elas se tornam alvo da nossa adoração, elas se tornam movimentos de rupturas relacionais. Não é à toa que o Facebook está do jeito que está, o Instagram está do jeito que está, as redes sociais estão do jeito que estão. Ele tomará os seus filhos, ele vai escravizar os filhos, ele vai transformar os filhos de vocês em servo dele. Papai e mamãe, você quer que o seu filho sirva a quem? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Agora, não somente isso. Os versículos 14 a 17, eles vão falar uma coisa interessante. Eles vão falar que toda idolatria política, toda idolatria, ela não somente consome os nossos relacionamentos, mas ela consome também os nossos recursos. Versículo 14 diz assim, tomará de vocês o melhor das plantações da vinha dos olivais e dará aos criados dele. Todo ídolo exige sacrifício. O ídolo político, o ídolo sexual, o ídolo isso, o ídolo daquilo, o ídolo financeiro, o ídolo econômico, seja ele qual for, todo ídolo exige sacrifício. Samuel está dizendo para vocês, a idolatria política de vocês está colocando os relacionamentos de vocês no altar desses ídolos. E também vai colocar os recursos de vocês no altar desses ídolos. E tem gente que vem me dizer que não, está de boa, pagar 27,5% para o meu César. Está de boa, pago feliz. Contribuo com o partido lá. Seja ele qual for, de novo. Azul, vermelho, laranja, amarelo, preto, verde, seja ele qual for. Vai consumir os teus recursos. Vai consumir os teus relacionamentos, a tua idolatria política vai te consumir, vai te transformar em um indivíduo escravo e sem liberdade. É isso que vocês querem, Israel? É isso que vocês querem? É isso que eles querem. O final do texto vai dizer assim para nós, versículo 19, todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel. Terceiro ponto. Idólatras políticos. Eles se recusam a ouvir a voz do profeta. Eu sei que tem alguns nesse momento que não estão mais querendo me ouvir. Sabe por quê? Porque quando o evangelho confronta a idolatria política, ou você se arrepende, ou você endurece. Quer de novo ela seja de um lado ou de outro. Não! Esse não aqui é um não enfático. Não! O povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, queremos ter um rei. Ele nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Ele será o nosso Redentor. Ele que vai vencer para a gente. A nossa esperança está nele. Ele que vai nos defender, porque guerra diz respeito ao ataque e diz respeito à defesa. Ele que vai nos defender, é Ele quem vai vencer os nossos inimigos, é Ele que vai ter a nossa adoração. Ele será o nosso Redentor. A pergunta que eu vim fazer para você é, independente de quem você esteja ponderando, em termos do seu voto,
Se você está depositando esse nível de confiança, eu vim aqui dizer para você, arrepende-te. Te arrepende. Dobra os teus joelhos e fala, Senhor, me perdoa. Porque a minha confiança, a minha fé, eu estou colocando a minha redenção num ídolo cujos pés são de barro. Última coisa que eu quero dizer para você. A idolatria política ela é tratada por Deus de maneira muito simples. Sabe como? Dando ao idólatra aquilo que ele quer. Muitas vezes Deus ele trata o nosso pecado nos dando o desfrute do pecado que a gente deseja. Ele pune o pecador, permitindo e não protegendo o pecador do pecado. Quando Deus dá Saul para a nação de Israel, Deus está punindo Israel. Deus está dizendo, é isso que vocês querem? É isso que vocês terão. É essa idolatria que vocês têm desde quando vocês saíram do Egito. É isso que vocês vão viver. E esse Saul vai acabar com vocês. É isso que você quer. É isso que você vai ter. Meus irmãos, isso é tão perigoso. Porque isso precisa nos levar a uma reflexão muito simples. O que nosso coração deseja? O que nós aspiramos, não somente em termos políticos, não somente em termos da nação, do pleito eleitoral e tudo isso. O que nós desejamos? O imoral, sabe como Deus pune o imoral? Permitindo que ele viva a imoralidade. Romanos capítulo 1, por isso, Deus os entregou às suas paixões mundanas. Sabe como é que Deus pune o militante, o militonto? Quer de novo do lado de lá ou do lado de cá? Permitindo que ele continue dobrando os seus joelhos diante do seu ídolo político. É isso que vocês querem, Israel. Samuel pode dar. Adverte. Mas é isso que eles terão. E se você ler os capítulos seguintes, você vai perceber que a história de Samuel é trágica. A história de Saul é trágica. Um homem que termina o seu reinado se lançando sobre uma espada, indo para o fundo do poço, porque aceitou a propaganda política de que ele seria o redentor de uma nação. Eu vim aqui essa noite dizer para você, cuidado com a propaganda política. Tem uma propaganda política que diz, nós estamos engajados, nós estamos fazendo a coisa, queremos estabelecer o negócio, a gente está para cima e está querendo fazer o negócio. E tem a propaganda política que está dizendo assim, cuidado, o teu redentor não é aquele que vai subir a rampa do Planalto. O teu redentor não é aquele que vai entrar na Câmara, nem no Senado. O teu redentor é Jesus Cristo. Aquele que pode remediar corações corruptos. Abaixe sua cabeça. Obrigado, Pai, por esse primeiro lembrete. Obrigado porque o Senhor é bom. E decidiu deixar para nós esse lembrete de que a política não nos redime. Embora ela tenha um papel importante, embora ela seja um instrumento eficaz dentro de um modelo político republicano, ela não é a nossa redenção e a nossa esperança. E, Pai, não permita que a gente se deixe levar por propagandas, por maquiagens, por discursos. Não permita que a gente dobre os nossos joelhos diante de falsos redentores. Não nos permita ser enganados por anticristos. Porque a propaganda deles, o marketing deles,
é feroz, ferrenho. E guarda o nosso coração, Pai. Leva o nosso coração cativo a Ti somente. Guarda a nossa fidelidade a Ti. Guarda a nossa esperança no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que sejamos um povo, Pai, relevante, não somente por causa de ações sociais, mas porque está piamente e absolutamente comprometido com o Evangelho. Que este sim redime, este sim transforma, este sim faz mudança genuína. E que assim, ó Pai, o Teu povo seja chamado e seja reconhecido como um povo fiel a Ti, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus.